templo. Saudamos também a você que está ou na sua casa ou em outro local participando conosco através da transmissão. E desejamos que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo, que a alegria da salvação seja plena e que a meditação na palavra de Deus seja algo buscado intensamente para o nosso crescimento. Amém. Nós queremos comunicar aos nossos irmãos que a nossa igreja estará, o nosso templo estará sediando a nossa reunião ordinária do presbitério. Começará na terça-feira e provavelmente até no sábado. Então, normalmente há um culto de abertura. Então, o culto que seria na quarta-feira será então na terça-feira o culto de abertura, tá bom? E na quarta-feira teremos a reunião normal do presbitério. Depois a gente vai continuar aí divulgando isso aí para os nossos amados irmãos. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 12. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2, 1 a 12. Eu lerei com o microfone, mas eu quero que você leia comigo aí, onde você está mesmo assentado, este texto da palavra do Senhor. Leamos: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia da salvação, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, venha ao nosso socorro, nós clamamos, nós precisamos. Faça fluir aquilo que nós estudamos e que o Teu Santo Espírito aplique ao nosso coração de maneira poderosa a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar o nosso estudo dizendo que você tem direito de fazer perguntas.
e eu tenho o direito de não respondê-las caso não saiba agora, mas prometo respondê-las em tempo oportuno se eu não as souber. No entanto, eu gostaria que você colocasse-se sempre em submissão ao Espírito Santo do Senhor. A gente precisa entender que o que vamos tratar aqui hoje é algo que deveria ser mais comum no meio da igreja. Talvez, por algumas razões, nós deixamos de falar sobre esses temas e isso acaba prejudicando o conhecimento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Deus tem um plano e um propósito para este mundo. Tudo que nele há concorre para uma finalidade: a glória de Deus. Deus não perdeu o controle em momento algum. Quando os homens na história estabeleceram que um período da história foi chamado de período das trevas, ainda lá, querendo os nomeadores de tal tempo ou não, Deus estava no controle, Deus controla a história, Deus controla todas as coisas. É interessante observar como Deus trabalha para com os seus filhos, com os eleitos do Senhor. Veja bem, eu concordo com o Dr. Carson quando ele diz que a questão do sábado não é simplesmente um dia de descanso, ou para lembrar daquilo que Deus fez, mas além disso, é para manter o povo sempre consciente de que haverá um descanso. À medida que o ciclo se fecha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo até sexta, depois sábado, e aí então vai se fazendo, e no nosso caso então seria o domingo, o dia do Senhor. Isso traz à memória, traz ao nosso coração a promessa de Deus que há um descanso eterno. E que muitas pessoas hoje perderam esta convicção e esta alegria, e tem muitos crentes mais religiosos que hoje duvidam e questionam se realmente Jesus voltará. Para eles, não, voltará não, a gente morre e acabou. Né? Por quê? Porque não entenderam a esta razão. E Deus sempre agiu assim. E Deus agiu assim também com os chamados juízos pontuais. Eu vou citar aqui, por exemplo, quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho no templo do Senhor. Por que os outros que pecaram não morreram? Só eles. É porque Deus estabeleceu pontos com pequenos juízos para mostrar que ele não está dormindo e que ele não perdeu o controle, ele sabe da situação. Aconteceu com Uzá também, quando transportavam a arca naquele carro de boi, e o boi tropeçou, a arca foi cair, não era a função de Uzá, e ele ainda assim levou a mão para defender, e ele foi exterminado. Juízos de Deus são ministrados também em Sodoma e Gomorra, e também em outros reis, e até mesmo correções no povo de Deus, para apontar para algo maior, que culminará na consumação. Deus sempre agiu e age assim. Quando nós vamos para o texto em tela, nós encontramos aqui um erro de interpretação da igreja dos Tessalonicenses. Quer ver uma coisa? Versículos 1, 2, primeiro, só 1 e 2. Ele vai dizer, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, não sejam influenciados de uma maneira tão fácil por aqueles que têm trazido uma mensagem diferente,
e nem fiqueis perturbados, quer por espírito, quer... E aí o espírito aqui também pode ser traduzido como por profecia, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Possivelmente, alguns estavam ensinando, dizendo assim, lembra que Paulo falou na primeira epístola, na primeira carta? Ou lembra que presencialmente uma vez ele falou isso, e ele já falou sobre essa questão? E estava dizendo que Cristo já havia voltado. Olha só o versículo 2, quando ele encerra o versículo 2, ele vai dizer assim, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então eles estavam com uma visão distorcida, talvez trazida por alguém, talvez até mesmo um erro de interpretação do que o Paulo havia falado anteriormente, porque ele vai dizer aqui, como se procedesse de nós. Mas este erro de interpretação, de achar que Jesus tinha voltado, ele ocasiona, ele resulta em outro erro. Qual é o outro erro? É a ignorância com respeito aos sinais da volta de Cristo. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha duas coisas. Primeiro, o quê? Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma rebelião contra Deus. É quando um grande número de pessoas se rebelarão contra o Senhor, e isto estará apontando para uma proximidade, para uma iminência da volta de Cristo, não com uma data específica, mas apontando para o retorno do Senhor Jesus. Então, a apostasia é um abandono da fé, é uma rebelião contra o Senhor Deus. Mas também não é só isto. O que vem logo em seguida? O aparecimento do homem iníquo. O aparecimento do homem iníquo. E aí, então, é neste segundo sinal que eu quero hoje tratar um pouquinho aqui para a gente crescer espiritualmente. O aparecimento do anticristo, que na verdade aqui está como um homem iníquo. Se você for olhar Daniel, ele falar o homem vil. Se você vai para João, ele fala o anticristo. O único que usa o termo anticristo no Novo Testamento é o apóstolo João, na primeira epístola, principalmente no capítulo 2, versículo 18 em diante, tá bom? Muito bem, então vamos para algumas coisas importantes aqui sobre esse segundo sinal. Primeiro, nós vamos ver aqui a origem do anticristo. Primeira coisa que precisamos entender é que anticristo, a palavra anti, ele é um prefixo no grego que aponta para dois sentidos. Uma oposição ou o desejo de tomar o lugar de. No caso, anticristo, então seria uma oposição a Cristo, uma rivalidade, uma oposição, ou o desejo ardente de tomar o lugar de Cristo e colocar no lugar de Cristo. Satanás, ele é mestre, ele sempre desejou querer imitar Deus, querer a glória de Deus. É por isso que ele foi expulso do céu. Olha só o que nós temos em Mateus 4, 8 e 9. Na tentação, ali no deserto, o Senhor Jesus recebe de Satanás mais uma tentação, e nesta tentação, está aqui na tela, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o que ele disse? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás sempre quis, sempre buscou, sempre ansiou por isto. Então, dentro da sua origem, ele tem uma origem bastante interessante no versículo 3 de 2 aos Tessalonicenses, porque Paulo chama de o filho da perdição. Olha só
a origem. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Enquanto os eleitos regenerados são chamados de filhos de Deus, então, por ter uma origem na regeneração, por ter sido plantado neles a semente espiritual da incorruptibilidade, o anticristo, ele tem no seu cerne, na sua essência, ele é criado, ele é formado. Na verdade, ele é a obra-prima de Satanás. Satanás está preparando esse anticristo, ou já está praticamente preparado, é só uma questão de tempo, nós vamos ver aqui, para que ele seja manifesto. Mas a sua origem é da perdição, a sua origem é diabólica, ele é o homem da iniquidade. Veja bem, como eu disse no início, o Senhor nosso Deus, ele trabalha com pontos que vão cada vez mais sendo acrescidos para chegar na consumação. Os próprios sermões escatológicos, eu vou citar dois, então, o de Daniel e depois o de Jesus, eles tratam de coisas que iriam acontecer no tempo ali mais próximo, mas no mesmo tempo eles tratam de coisas para a consumação de todas as coisas. Daniel, ele fala sobre o homem vil, esse homem da iniquidade, esse anticristo, ele fala num contexto de reinos que se levantariam, e nós temos 4 reinos ali levantados, identificados então pelo próprio Daniel, como sendo forças deste homem mau, deste homem da iniquidade, esse homem vil, que eram a Babilônia, os medo-persas, o grego e os romanos. E você observa que as coisas foram acontecendo, e Daniel falou que iria acontecer algo como a profanação também do templo, e você tem, aí eu não me lembro bem se é no ano 174 a 163 antes de Cristo, que Antíoco Epifânio foi o imperador, eu acho que da Assíria, e ele então profanou o templo de Jerusalém quando o consagrou ao deus Zeus, ao ídolo, né? Ao deus ídolo Zeus, e para piorar depois, ele levou porcos e sacrificou-os no altar do templo, profanando o templo, profanando o santuário. Mas ali não é todo o cumprimento, são cumprimentos de algo menor que aponta para algo maior. O Senhor Jesus, quando ele vai falar sobre a questão do sermão escatológico, ele prega esse sermão, ele fala de fatos que aconteceram no ano 70 com Jerusalém, quando Jerusalém foi tomado pelo imperador romano Tito e foi destruído, e o templo também foi destruído. Aquilo que ele falou sobre as grávidas aconteceu ali em Jerusalém, mas ao mesmo tempo que ele está tratando daquilo ali que iria acontecer, ele também usa argumentos para apontar a questão da consumação final. Então ele sempre trabalha dentro de um contexto de apontando para as coisas que vão acontecendo, e Deus faz isso com a gente para a gente viver na esperança. Realmente Deus é o Deus, Deus está no controle, e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Vamos ver aqui algumas ações do anticristo. Por favor, coloca na tela para nós o versículo 4, vamos ler juntos aqui. O 4, leiamos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de escudo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É interessante porque ali você tem uma expressão, o qual se opõe
e se levanta. O termo original traduzido como levanta ali, ele é traduzido na Bíblia em outras partes, em muitas partes, para expressar uma ação sobrenatural. Então o que ele está dizendo é que este anticristo, ele se opõe e se levanta com obras extraordinárias, e ele se opõe primeiro ao próprio Deus. Ele se opõe ao Criador. Ele se opõe ao Senhor. E quando você observa que ele se opõe ao Senhor, automaticamente também ele se opõe à própria igreja de Deus. Vamos para Daniel 7:25, por favor. Dá para colocar na tela para nós aí, por favor? Quero convidá-los a ler comigo aqui. Daniel 7:25. Vamos ler? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Guarde bem a expressão mudar tempos e a lei. Guarde bem isto. Mas fique também com essa questão de magoará, fará sofrer, perseguirá os santos. Perseguirá os santos. Lembram de Atos capítulo 9, quando Saulo recebe aquela forte luz e, segundo alguns pregadores, mas não está na Bíblia e nem na história, que ele caiu do cavalo, né? Possivelmente seja, mas não tem nada na Bíblia que fala que caiu do cavalo, fala que caiu. E a pergunta para Saulo, vocês lembram qual foi? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem fez isso foi o presbítero Clóvis da igreja presbiteriana de Damasco. Não foi. Quem fez essa pergunta? Porque ele pergunta, quem és tu, Senhor? O que a resposta? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo estava com um documento para perseguir Jesus? Não, o documento dele era autorização para perseguir os cristãos, não a Jesus. Mas a questão é, quando você toca na igreja, você persegue a Jesus. Perseguindo a Jesus, qual é a maneira de perseguir a Jesus? Perseguindo a igreja do Senhor Jesus. E ele tem um caráter de usurpação, bem contrário, e eu não combinei com a Camila, que eu nem sabia que a Camila ia fazer a liturgia, porque ela foi solicitada pela que estava escalada, né? E ela leu um texto de Filipenses capítulo 2, quando ela leu, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou, ou seja, ele tinha direito de recorrer ou de requerer o seu poder e a sua glória para ser usado, mas ele não usurpou, ele não tomou, não era propósito de Deus. Mas o anticristo, ele quer tomar o lugar, ele é o usurpador, ele se assenta no santuário, o versículo 4 que foi colocado aí para nós, ele se assenta no santuário, ou assentar-se-á no santuário, ele vai reivindicar o título de Deus para ser adorado. Mas depois nós vamos esclarecer mais um pouquinho. Aí vem algo que eu preciso tratar com vocês, que isso aqui para mim é muito importante. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Leamos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preparação do terreno. João, na primeira epístola,
capítulo 2, versículo 18, ele fala que há o anticristo e os anticristos, ou uns anticristos. Por favor, coloca para nós, primeira epístola de João 2, 18. Olha só o que João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o artigo definido, preste atenção, artigo definido, o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, ou seja, que não tem mais nada para acontecer no contexto de manifestação, a não ser o retorno de Jesus. E Paulo, então, voltando ao versículo 7, ele vai dizer, então, de Tessalonicenses, né? Ele vai dizer que o homem, o mistério, ou seja, há um grupo preparando o terreno, preparando o caminho para que venha o anticristo. Por que ainda não veio este anticristo? Por que não? Versículo 6, por favor, e depois a gente volta no versículo 7. Olha só, é nesse ponto que eu acho que a igreja precisa trabalhar temas mais complicados para a gente crescer no conhecimento, porque a igreja dos Tessalonicenses já sabia, e nós não sabemos. E agora sabeis o que o detém. Paulo está dizendo que a igreja, a quem ele está escrevendo, tem consciência, sabe o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Bom, vamos aqui. Algumas pessoas, nas conjecturas aí, chegam a afirmar assim: é o arcanjo Miguel, que está lá detendo para que o anticristo não se manifeste. Há outros, não, foi Roma que não deixou que o anticristo viesse. Outros, é o próprio Espírito Santo. É a igreja. E o outro vai dizer assim, é a lei, o sistema legal que impede a manifestação do anticristo. É o que detém. No entanto, eu prefiro ficar com a palavra de Agostinho de Hipona e R.C. Sproul. Dizer assim, não me arrisco em dizer o que é, porque não tem como você definir o que é. É um texto obscuro, porque você sabe o que detém, mas nós não sabemos, nós não estávamos lá, nós não temos nenhum relato anterior. No entanto, eu preciso só trazer aí para a sua cabeça, para você pense um pouquinho comigo a mais, porque essa ideia da lei, por exemplo, o John MacArthur, ele pensa que é a pregação do Evangelho, isso que detém o anticristo. A hora que pregou a igreja, então, seria esse que detém. Mas William Hendrickson, e no caso, muitos outros também, juntamente com eles, o reverendo Hernandes, eles pensam ser a questão do sistema legal. Agora, é uma coisa interessante. Por que é uma coisa interessante da questão do sistema legal? Por favor, volte lá em Daniel 7, 25. Eu pedi para vocês guardarem essa palavra. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vamos pensar aqui o que tem acontecido no mundo inteiro. Os princípios estabelecidos em cima de uma lei que foi extraída da palavra de Deus com princípios da família e aí por diante, estão sendo simplesmente destroçados, mudados, alterados. Há um esforço gigantesco hoje em todo o mundo praticamente
para derrubar leis ou interpretá-las de forma a fazer o contrário do que ela determina. Preste atenção, por exemplo, vamos pensar aqui na questão da nossa vizinha Argentina. A aprovação do aborto. É algo tão estranho, porque os mesmos que defendem que você não pode matar um animal, e eu não estou defendendo quem mata animal, eles têm alguns que são veganos porque não querem sacrificar um animal, mas estão defendendo o aborto. Eu queria só pensar aqui para aqueles que defendem, e nós temos um irmão nosso respondendo hoje na Suprema Corte, porque ele pregou a palavra de Deus dizendo que a união homoafetiva é pecado, não é bíblico. Ele está respondendo hoje por isso. E aqueles que foram condenados em segunda instância não estão soltos. Agora, se realmente esta linha ela é realmente a certa, a correta, então por que não se casa mais homem com mulher? Só deixa para homem com homem, mulher com mulher. O que acontecerá? Dentro de pouco tempo, deixa de existir. Deixa de existir. Porque homem com homem, mulher com mulher não podem procriar. Dentro desse aspecto, você vê uma mudança. Então, por isso que estou chamando a atenção para o William Hendricks e mais alguns que pensam o que ainda segura, que ainda prende. E tem uma coisa, a briga maior contra é justamente essa lei que aponta para os princípios que estabelecem, que se fala sobre Deus. Você vê no Brasil alguma campanha desses mesmos que estão hoje fazendo a campanha contra o cristianismo, falando do islamismo? Não. O presidente recém-eleito, ele fechou de novo a porteira para os brasileiros, mas abriu para os países muçulmanos. O que eu estou dizendo para você é que agora já foi assinado um documento deste mesmo eleito para que crianças e adultos já possam desenvolver dentro da ideologia de gênero para que cada um use o banheiro não segundo o que ele é, mas segundo o que ele se identifica. Então, se do sexo masculino acha que ele deveria ser mulher, então ele pode usar o banheiro feminino, ou vice-versa. Se é uma mulher, mas que se sente que deveria ser um homem, ela pode usar o banheiro masculino. Eu estou apenas citando um exemplo para você ver como as coisas estão acontecendo a nível mundial, como uma preparação, a operação. E aí, quando você tem uma lei que trava isto, é preciso mudar a lei ou interpretá-la de forma diferente. Dentro desta preparação para o terreno, a primeira epístola de João fala que tem surgido, está em constante operação, preparando. Aí você tem alguém que está segurando. Qual que é a minha definição, então? Bom, já que você tem aí
tripudiar dos valores morais ou mudarem a lei, ou interpretá-la de forma diferente, eu prefiro, então, não citar como isso sendo o que detém, mas eu defino da seguinte forma: Deus detém através de um instrumento. Qual instrumento eu não sei, mas Deus está no controle. Por quê? Volta no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, por favor. Versículo 6. E agora sabeis que eu detenho, para que ele seja revelado somente. O que isso significa? Que Deus tem o controle de deixar, quando Ele quiser, e Ele determinou o aparecimento, o surgimento do próprio falso, do anticristo. Deus tem o controle. Deus está no controle. E Ele só se manifestará quando Deus permitir. E Deus já estabeleceu o tempo. Olha, eu não posso me prender muito aqui, mas preste atenção comigo numa coisa bonita que nós precisamos aprender a olhar para a história. E aprender com a história. Vamos lembrar aqui que Abraão, ainda Abrão, estava muito triste e resolveu questionar o Senhor. Ele já estava velho, Sara já estava velha, e o filho da promessa não tinha aparecido, e aí ele fala assim, eu vou ter que dar minha herança para quem? Vou ter que dar para a herança para o meu escravo principal aqui, da minha confiança, Eliezer. Deus o chamou para fora e disse, olha para o céu, está vendo as estrelas? Pode contá-las? Não, não pode. Você só pode contar a areia do mar? Não, não posso. Pois é, a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. E dentro daquele momento, Abrão faz um sacrifício e ele parte com uma aliança sendo consumada ali. E ele passa por um momento de turbulência e Deus fala com ele. O que Deus fala com ele? A tua descendência herdará essa terra, e ela descerá para o Egito, e ficará no Egito 400 anos. Depois eu levantarei e libertarei. Aí você tem, foi o estudo de quarta-feira passada, aí você tem o José, odiado, invejado pelos irmãos. Mas Deus já havia falado que isso iria acontecer. Então, o homem da iniquidade, o anticristo, ele é maldoso, ele é terrível, mas ele só se manifestará e só agirá dentro daquilo que Deus estabeleceu já na eternidade. Vamos para o versículo 9, por favor. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios da mentira, pode colocar o 10 também, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Voltando no 9, muito bem, vamos deixar o 9. Em primeiro lugar, o seu empoderamento, ele vem do próprio Satanás. Enquanto em todo lugar os servos do Senhor são habilitados pelo Espírito Santo do Senhor, o anticristo ele age na autoridade do próprio Satanás. A eficácia de Satanás, quando você lê ali no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse é um termo grego para energia. A questão é um sentido para realizações, para sinais, para prodígios, é algo concedido. E a questão ali, quando ele fala prodígios da mentira, não é que não aconteçam de verdade os sinais, os prodígios.
A questão é a fonte para esses prodígios, que é mentira. Quem se lembra aqui do título que foi dado ao diabo? Ele é o pai da mentira. Então, ele é que dá essa força, esse poder, para que sejam, então, realizados ali. Dá uma olhada para nós aí, por favor, na tela. Apocalipse 13, 2. Olha só o que nós encontraremos lá, bastante interessante para você ligar. Vamos lembrar que isso aqui tudo fala de uma coisa só. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão é o diabo. E a besta é o anticristo. Este que é o anticristo ou a besta, ela recebe então do dragão, do diabo, poder para fazer sinais. Ele se assenta num trono, é como se fosse uma incorporação do diabo. E aí então ele age dentro deste empoderamento de Satanás. Vamos lembrar que isso aqui já é para o final. Nós temos isso aqui dentro do aspecto de grande tribulação. Nós temos isso aqui depois da apostasia, depois da rebelião gigantesca contra Deus. Agora, veja bem, versículo 10, sobre os seguidores do anticristo. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, estes seguidores da besta rejeitam o amor da verdade. Versículo 11. Eles são entregues à operação do erro. Irmãos, preste atenção numa coisa. Cada dia que passa, fica pior a situação. As pessoas estão sendo entregues gradativamente ao seu próprio prazer natural carnal. As pessoas estão gradativamente, cada vez mais, odiando a questão de normas, leis, regras. Ninguém gosta mais. É só você estar no trânsito e você percebe, dificilmente você, ou melhor, não dificilmente, mas você vai ver com muita frequência pessoas que não respeitam a placa pare. Pessoas que, na lei de trânsito, você está dirigindo e na sua mão, na sua pista, tem um empecilho e você tem que entrar na pista contrária e está vindo um outro veículo, você tem que parar, esperar o veículo passar e você entrar. Hoje, o que acontece? Ele entra junto com você ou você entra junto com ele e para no meio. Não gostamos de regras, não gostamos de leis. E o homem, ele é entregue à sua própria paixão como manifestação da ira de Deus, por causa da idolatria e, consequentemente, cada vez mais fazendo a sua própria vontade. São seguidores. Versículo 12. Deleitam-se na injustiça, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, têm prazer na injustiça. Agora, deixa eu chamar a atenção sua e minha para uma coisa do nosso país. Talvez nós não gostamos de uma pessoa honesta pelo fato de sermos corruptos. Às vezes não gostamos de uma pessoa que busca
a santificação, porque nós não gostamos, nós queremos viver na nossa simplicidade pecaminosa. E isto aqui é muito interessante observar. Por que razão? Pensa comigo. Você tem no âmbito de um candidato alguém que foi apanhado, foi condenado, está comprovado que ele foi corrupto. Como essa pessoa consegue se reeleger? Porque alguém vota nele. Quem vota nele? Quem talvez tenha recebido algum benefício. Só que nós pensamos que um benefício recebido para um voto é menos corrupção do que a corrupção daquele que rouba muito. Às vezes, aproveitamos um amigo que está na fila e ao invés de tirarmos uma senha que ficamos lá para trás, nós solicitamos que ele faça o pedido que seria nosso, ou seja, eu estou, juntamente com ele, se ele aceitar fazer isso, passando-me na frente de todos os outros que eu deveria estar atrás. Isto é corrupção. Então, por isso, eu não gosto do honesto, eu não gosto do santo, porque ele me perturba. É por isso que mataram o Senhor Jesus. É insuportável ver Jesus, viver com Jesus. É muita santidade. Não, nós não queremos não. Nós queremos do nosso jeito. Amam a injustiça. Tanto é que nós temos. Reclamamos dos eleitos, mas nós elegemos. Nós elegemos. Qual a razão? Versículo 12 ainda, na primeira parte, essas pessoas serão julgadas. É muito interessante observar isto. Eu terminei o meu sermão de domingo fazendo um apelo, principalmente àqueles que ainda não são cristãos, se eles soubessem o risco que eles estão correndo. O risco que eles estão correndo. Porque eles estão debaixo da ira de Deus. É só o Senhor cortar a linha da vida dele, ele morreu e já era, está debaixo da ira de Deus para sempre. Se ele tivesse noção do que ele precisa, ele correria sim, voaria para Jesus. Mas a questão é, amam a injustiça, porque estão cegos. São cegos. E eu preciso então voltar ao versículo 8, porque não posso só falar de coisa ruim, nem falar de coisa boa também. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, preste atenção nisso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua presença. Irmãos, olha o controle soberano do nosso Senhor. Irmãos, eu acho que a gente precisa, convicto nisso, a gente precisa mergulhar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, no reino de Deus e não neste reino do mundo. Volto a falar, a igreja não vai resolver o problema da fome, a igreja não vai resolver o problema dos pobres, a igreja não vai resolver o problema dos enfermos, e ela não está aqui para isto. Embora ela deva ser solícita em todos os momentos necessários, com boas obras, boas ações, servindo. Mas o papel da igreja aqui é tratar do principal problema, a rebelião contra Deus. Pensa comigo, eu posso pegar e tirar uma pessoa da rua e colocá-lo num patamar elevadíssimo, em que ele não sofra mais fome, que ele não sofra mais frio, que ele não tenha mais problemas, acesso à área de saúde e tudo para ele. Se eu não pregar o Evangelho para ele e o Espírito Santo converter, ele morrerá bem, com dinheiro, bem tratado, mas irá para o inferno.
E o que tem me preocupado muito é que nós gostamos muito, preste atenção, quando alguém diz assim: oremos pelo meu familiar que precisa de conversão. Ou, queria comunicar que o meu irmão se converteu. A outra comunicação é: irmãos, eu queria comunicar que o meu irmão foi curado de câncer no estado terminal. Nós vibramos muito mais com a cura do câncer do que com a conversão da alma. Nada contra vibrar com a conversão, com a cura do câncer. Pelo contrário, devemos sim. Mas é muito mais jubiloso quando alguém é convertido ao Senhor. E o nosso Senhor Jesus, Ele virá e Ele, primeiro, o anticristo só se manifestará quando o tempo que Deus determinou. Então Deus tirará aquilo que o detém, que eu prefiro não dizer o que é, porque eu não sei. E Ele só tirará isto quando chegar o tempo para que Ele seja manifesto. E quando Ele se manifestar, Ele então fará tudo o que nós falamos aqui agora, inclusive profanar, requerer, opor e aí por diante. Mas Ele não permanecerá. O Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua manifestação, a manifestação da sua segunda vinda. Mas olha só, eu não posso parar por aqui. E esse matar e esse destruir não significa aniquilar, significa então realmente tirar do trono e tirar-lhe a vida, mas ele ressuscitará e será lançado no lago de fogo. No lago de fogo. É só olhar lá em Apocalipse 20:10. Pode colocar para nós? Apocalipse 20:10. Estou chegando ao final, tá, irmãos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde se encontram não só a besta, ou o anticristo, como também o falso profeta. Agora, olha só, irmãos, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Não tem uma folguinha de 1 hora. Não. De dia e de noite. De dia e de noite. Mas não só ele será lançado lá, mas todos os inimigos de Deus, inclusive os da igreja. Nós já ouvimos pessoas dizendo que os evangélicos, os cristãos, é uma peste, é uma desgraça, tem que acabar com isso no nosso país. Esses que hoje jogam a igreja e zombam da igreja. E agora eu penso, qual o mal que a igreja faz para eles? Se um desses que fala mal chegasse agora que precisando da ajuda da igreja, o que ele faria? Ajudaria. A igreja ama, a igreja serve, servindo ao Senhor Jesus, mas eles são inimigos, eles zombam. Eu quero então que você vai comigo agora para 1 Coríntios 15, 24 e 25, só para a leitura mesmo. 1 Coríntios 15, 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus Pai, 24, né? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele foi exaltado, Ele é vitorioso, Ele voltará, Ele matará o anticristo, Ele destruirá os seus inimigos, Ele julgará todos os inimigos e Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos para o Apocalipse aí, por favor, capítulo 9, versículo 4, para a igreja agora, preste atenção nisso.
E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Há uma proteção salvífica, o selo de Deus. Quando você fala de selo, dá uma lembrança de penhor. Lembrando de penhor, você lembra do Espírito Santo que habita o nosso coração? Habita o nosso coração. Selados. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque foram fiéis ao Senhor até o final. Capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão, a besta, né? Os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tem um povo de Deus que o seu nome está escrito no livro da vida. Escrito no livro da vida. 21, 1 a 7, para a gente encerrar e depois só a consideração final. 21 a 7, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso é suficiente para a gente glorificar o Senhor e viver para o Senhor o resto da nossa vidinha aqui. Morrer para esse mundo, morrer para a nossa vontade própria, desde que a nossa vontade não esteja de acordo com a vontade de Deus, morrer para a nossa vontade. Eu quero apenas fazer aqui algumas lições práticas, considerações práticas finais, apenas lê-las. Como igreja do Senhor, precisamos estar atentos aos sinais revelados para acontecerem. Não podemos dormir. Não podemos dormir. Mas, pastor, eu tenho algumas dificuldades. Olha, Tiago tem a solução. Alguém quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos lhe dá. E não é de qualquer pouquinho, não. Liberalmente. E nada lhes impropera. Senhor, eu preciso ser mais consciente daquilo que está acontecendo. Nós nunca saberemos a data do retorno de Cristo, mas precisamos estar cientes. O Senhor Jesus chamou a atenção, está lá em Mateus 16, ele fala assim para os fariseus, esperem um sinal. Ele fala assim, vocês sabem e olham, falando vai chover ou não vai chover, discernem o tempo e não sabem discernir os sinais, que eu estou aqui, que eu sou filho de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria para discernimento dos sinais. Número 2, como povo de Deus, precisamos estar preparados para refutar os falsos ensinos teológicos. Tem muita gente que, por ignorância, pensa que todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Paulo fala aos Coríntios que Satanás ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. Então precisamos ser preparados para refutar os falsos ensinos teológicos. Como santos de Deus, precisamos entender que a política, a filosofia, a psicologia e a educação não resolverão o problema do mundo.
tem uma visão, se nós dividirmos tudo que nós temos, que é socialismo, resolve. Não resolve. Não resolve. A única solução para o mundo é crer em Jesus. Crendo em Jesus, tudo muda, tudo muda. 4, como habitados pelo Espírito Santo, precisamos saber que o mundo atual já está preparado para receber o anticristo, dependendo apenas da liberação de Deus. Olha para a história. Veja o que está acontecendo. E se você ler aí o capítulo 13 de Apocalipse todo, você verá que há 2 bestas. A principal emerge do mar, e a outra, a segunda, emerge da terra, e essa é submissa que emerge do mar. E os comentaristas são praticamente juntos num pensamento de que um diz respeito a um homem que liderará politicamente, e o outro é um religioso que se levantará. Olha hoje o que está acontecendo. Você tem líderes religiosos querendo que alguém que é totalmente contrário aos princípios da palavra voltem e liderem sobre eles. Preste atenção nisso. Como filhos de Deus, devemos nos fundamentar e nos alegrar na convicção que todo o mal será parado e punido, que o anticristo será parado pelo próprio Senhor Jesus e condenado com todos os seus seguidores, agentes, e com aquele que lhe proveu autoridade, lançado na condenação eterna. Você não precisa ter medo, não. Eu sei que dá medo às vezes. Não precisa ter medo, não. O que está para acontecer vai acontecer, e Deus está no controle da sua vida. Saiba disso. Deus está no controle da sua vida. Eu estou lendo o livro de John Piper, completando ou complementando o sofrimento de Cristo. E ele cita lá um homem que recebeu o chamado, e ele pastoreava uma igreja há 10 anos, e Deus estava dando para ele um ministério super próspero naquela igreja, e de repente então ele resolve ir para uma ilha onde tinha os canibais, e há pouco tempo antes, os canibais haviam comido 2 missionários, poucos dias após eles chegarem lá. E alguém disse para ele: você vai para lá, você vai ser comido pelo canibal. E mais ou menos assim ele fala: se só serei comido pelo canibal o dia que a minha missão entre eles acabar. Se Deus tem uma missão para mim mais longa, ninguém vai me comer. Tem um outro que disse para ele assim: rapaz, você vai ser comido, não vai para lá não. Aí ele falou assim: meu senhor, com todo respeito, o senhor está bem de idade, daqui a pouco o senhor desce à tumba e vai ser comido pelos vermes. Ser comido pelos vermes ou pelos canibais, fazendo a vontade de Deus, não faz diferença para mim. E ele não foi comido. Passou por momentos extraordinários, não foi comido. Viveu até os 82 anos. Mas saiba disso, você faz parte de um projeto de Deus, não importa o que aconteça com você e comigo. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem o governo desse mundo. Há algo para ser consumado e vai ser consumado. E Deus nos escolheu para fazer parte disso. Descanse nisso. Para encerrar, como eleitos de Deus, devemos nos jubilar no fato de que estamos livres do inimigo para sempre com o Senhor. Nós também iremos então ser abençoados, colocados num local. E aí, não precisaremos usar o shampoo para cabelos grisalhos, porque o cabelo branco não vai ficar amarelo. O sapato não vai gastar,
ou se gastar, se refaz, não sei. Ou se tem um outro par que Deus vai me dar, não sei. Não vai ter calo ardendo, não vai ter dor de barriga, não vai ter lágrima, não vai ter dor. Não vai ter tristeza, não vai ter rancor. Não vai ter nenhum sentimento de superioridade. Mas que para isso aconteça, primeiro tem que acontecer a manifestação, a apostasia e o anticristo. Talvez nós morramos bem antes disso, talvez não. Deus sabe. Deus sabe. Alegre-se porque você foi escolhido para fazer parte deste povo de Deus. A sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. E aquele que se opõe à igreja e que machuca a igreja, ele será exterminado pelo sopro da boca do nosso Senhor, que virá em poder e glória, majestosa glória. Louvado seja o Senhor. Não tenha medo, apenas viva para Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, sabemos que a cada instante vivido são menos alguns minutos para nos encontrarmos com o Senhor, seja pela morte ou pelo retorno do Senhor, caso no teu retorno ainda estejamos vivos. Sabemos que não é fácil e a nossa limitação, a nossa pecaminosidade, nos leva muitas vezes a ter medo do que pode acontecer, do que está sendo encaminhado. Não sabemos se passaremos por perseguição maior ou não. No entanto, eu não quero pedir-te que nos livres das perseguições, mas que nos encorajem a viver fielmente ao Senhor. Nos encoraje a pregar o Teu Evangelho, ainda que sejamos levados aos tribunais, como nosso irmão foi levado agora. Encoraje-o lá e encoraje-nos aqui para a proclamação do Teu Evangelho e viver cada dia mais para a glória do nome do Senhor. Que a igreja seja próspera espiritualmente. Encha-nos, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco aqui reunidos. Seja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre.